Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Lorena e hoje vim trazer para vocês as duas leituras de verão que eu fiz agora nesse começo de ano de 2026. Eu li dois livros de romance. Eu li um da Ali Hazelwood e o outro é da autora Emily Henry. O livro da Ali Hazelwood é esse, Um Amor Problemático de Verão, e o da Emily Henry é Leitura de Verão. Então, assim, títulos autoexplicativos, tá fresco aqui na mente. Eu acabei de terminar, já vim sentar aqui pra gravar pra vocês. Os dois eu li no Kindle, tá? Li no Kindle. E vamos começar então com esse daqui da Ali Hazelwood, Um Amor Problemático de Verão. Primeiro que é assim, vamos deixar as polêmicas de lado, porque eu sei que esse livro aqui tem polêmica, porque é um livro que fala de um romance entre duas pessoas que têm aquele gap, né, de idade. Então tem uma diferença de idade muito grande. Tanto que quando eu fui começar a ler esse livro, eu fiquei um pouco resistente, que eu falei, será que vai funcionar pra mim? Porque se o autor ou a autora não conseguir escrever muito bem, pode ser uma história que se torne um pouco bizarra. Mas não é esse o caso. Pelo contrário, eu achei que foi muito bem construída a história, te prende muito. E vamos lá, que eu vou explicar pra vocês. O livro, ele conta a história da Maya. A Maya, ela tem um irmão que chama Eli ou Eli. Vou falar Eli, né, gente? Que a gente é BR aqui. O irmão dela chama Eli e ele vai se casar com a esposa que chama Rue. Depois eu fiquei sabendo que tem um livro dos dois também, depois eu quero ler. Mas enfim, esse livro aqui é sobre o casamento dos dois que vai acontecer na Itália. Vai ser uma semana que eles vão passar ali na Sicília, na Itália. E a Maya, o livro ele já começa com a Maya não querendo ir. Não quero ir, que não sei o que, vou arrumar uma desculpa. Ela conversando com uma amiga sobre isso. E ela acaba indo e a gente vai entender o porquê que ela não queria ir. Por quê? Simplesmente o padrinho de casamento da Rue e do Eli é o Connor. E o Connor, ele é um melhor amigo ali do Eli. Eles têm uma empresa juntos de biotecnologia. E eles são amigos há muitos e muitos anos, desde a época da faculdade. Inclusive, quando os pais do Eli e da Maya, que é a protagonista, né, a Maya, faleceram, foram amigos que se tornaram uma rede de apoio muito grande para eles. Principalmente para Maya, que era uma jovem, né, que tinha 13, 14 anos ali na época, então ela acaba crescendo perto desses amigos que se tornam essa rede de apoio muito importante para ela. Só que durante um tempo ela quer sair daqueles ares ali e ela decide ir morar um tempo na Europa. Porque ela quer estudar, enfim, ela não quer ficar morando nos Estados Unidos, que é onde a galera ali mora. E o irmão dela também. Então ela se muda pra lá, pra estudar na Europa. E aí, ok, guardem essa informação que ela se mudou pra lá. E o livro, ele transita entre duas fases, né? O passado, que é quando a Maya estudava ali na Europa, e também o presente, que é o momento onde ela tá ali no casamento e onde ela reencontra toda essa galera que é amiga do irmão, sócios. Então, o livro, ele já começa com a Maya falando que não quer ir, porque, enfim, ela vai encontrar o Connor, né? O Connor, ele é o padrinho de casamento do Eli, barra melhor amigo, barra sócio. Então, assim, eles têm uma empresa juntos e eles têm ali, eles se conheceram na época da faculdade e a Maya conhece, né, porque ele é amigo do irmão, obviamente. A Maya tem uma quedona por ele, gente, não é nem uma quedinha, uma quedona. Todo mundo meio que sabe disso, inclusive o Connor sabe. Só que durante todo o livro, a gente vê que ele não quer muito, né, aproximação dela, porque ele fala que ele é mais velho, que eles têm 15 anos de diferença de idade. Então, na história, ele tem 38, ela tem 24 anos. E a gente vai entendendo o que aconteceu. O que aconteceu pra Maya ter se apaixonado por ele. Obviamente, além dele ser uma geladeira Electrolux duas portas, né? Porque o cara é maravilhoso, inteligente, bonito, rico, enfim. Né, o estereótipo ali dos clichês de romance. Então, ela é apaixonada por ele, só que a gente vai entendendo o que aconteceu. Então, esse livro, ele vai transitando entre o passado e o presente. Então, o presente é essa semana do casamento, tanto que o livro, ele fica, né, de 5 dias antes do casamento, 4 dias antes do casamento, dia do casamento. Então, você vai ali vendo o que está acontecendo, que acontece muita coisa. E no passado mostra como que foi essa fase onde ela e o Connor se conectaram, que eles começaram a conversar, que eles trocavam mensagem. Ele foi até onde ela morava, porque a Maya, ela é super inteligente, gente. O livro inteiro a gente sabe da inteligência dessa mulher,
que ela é muito, muito inteligente, é da área de física. Não entendo, gente, eu sou psicóloga. Essa parte aí de exatas não é comigo, mas ela é extremamente inteligente, ganhou vários prêmios e ganhou uma bolsa também na faculdade. Então, assim, ela é um gênio. E o Connor admira muito ela por conta disso, junto com o irmão e junto com essa rede de apoio também que a gente vai conhecendo ao longo do livro, que são esses amigos do irmão, que tem acho que é a Minami, se eu não me engano. A Minami também é amiga do Eli e ela é ex do Connor. Então eles namoraram ali na época da adolescência. Hoje ela tá casada com outra pessoa, tem até filho com outra pessoa. E o Connor tá solteiro. Só que ao mesmo tempo a gente vê que ele sente alguma coisa pela Maya, mas o livro inteiro fica batendo nessa tecla da idade. Então ele resiste muito. Então ele se fecha muito pra ela, ele não quer muito contato com ela, mas uma coisa que eu não curti tanto nesse livro foi que eu acho que às vezes ela se joga demais pra esse homem. Eu acho que não precisava tanto, né? Então, eu achei que, assim, rolou demais, né? Eu sei que ela era realmente afim dele, mas acho que passa um pouco do ponto. A gente vai entendendo esse romance dos dois. O Connor, ele é um cara mais fechado, então ele é aquele cara muito sério, que ele não fala muito, ele é muito reservado, ele é um cara, é um empresário, né, gente? Então ele tem um monte de assistente, ele tem muita coisa pra resolver, ele tem essa empresa também de biotecnologia, então ele é um cara muito ocupado, não que a Maya não seja. Então, a todo tempo a gente vê que mesmo ele tendo uma rotina meio complicada ali, sendo um grande empresário, viajando muito pelo mundo, ele se preocupa muito com a Maya. Então ele manda alguns presentinhos, a gente vai entendendo o que aconteceu ali, porque não vou dar spoiler, mas tem uma cena que ele vai lá pra casa da Maya pra, enfim, fazer uma cena ali pros amigos dela, que bem merecidos. Bem merecidos, não achei esses amigos dela, achei esses amigos dela bem zoados, inclusive, porque isso não se faz com uma amiga. Quem leu entendeu. E ele acaba fingindo ali que eles têm um relacionamento. Então tem um namoro de mentira ali, bem leve ali entre os dois, só para os amigos acreditarem. Então a Maya, ela admira muito ele por quem ele é, né? Por ser esse cara maravilhoso que é. E além disso, ela tem uma baita atração física por ele. Esse livro aqui, ele tem hot, então é um livro mais 18. Apesar dessa capa bonitinha, meus amigos, tem hot. O casal tem muita química. Eu achei que a história foi muito bem desenvolvida, muito bem estruturada. Essa ambiência ali de se passar na Itália, né, que é a semana do casamento entre o Eli e a Rue, é uma semana de casamento que tem muito essa atmosfera do verão europeu, né? Eu nunca tive a oportunidade de ir pra Itália, mas eu consegui imaginar detalhes ali do momento onde ela tá na piscina, do momento onde eles estão na praia. Tem muita essa atmosfera realmente de verão, então eu acho que é uma leitura perfeita para ler agora, nessa época de verão, se você tá buscando um livro com essa temática. Tem essa questão da diferença de idade deles, mas é uma coisa que ao longo do livro é muito bem escrita. Chega um momento até que dá uma raivinha, assim, que você fala, gente, se peguem logo, porque é tão demorado para acontecer uma coisa que você fica com ansiedade para que as coisas aconteçam. Mas eu gostei muito, eu achei que entregou bastante. Essa questão da diferença de idade é uma coisa que fica batendo muito na tecla, tanto que se torna até um pouco cansativa e repetitiva, mas é um livro legal. É um livro legal, então fica a dica pra vocês. Gente, o segundo livro é esse daqui, Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro eu li antes, tá? Do da Ali Hazelwood. Também li no Kindle. E, gente, assim, primeiro que esse livro aqui, eu amei a história, amei. Eu acho que esse livro aqui, ele é bem profundo, na verdade. Ele não é aquele livro que é tão raso, que só fica em torno da história dos dois. São personagens que têm uma complexidade, uma profundidade. E aqui a gente vai conhecer a história da January, janeiro, gente, em inglês. Sim, nome da personagem, enfim, né, meio duvidoso. Mas a gente vai conhecer a história dela e do Augustus, o Gus. No começo do livro, a gente já conhece a história da January, que o pai dela faleceu. E no velório, ela acaba descobrindo que o pai dele tinha uma outra mulher e que a mãe dela até sabia disso. E o pai dela deixou para ela uma casa na praia. E que ela descobre que essa casa na praia era a casa que ele se encontrava com essa outra mulher. Tenso, gente. E aí ela tá passando por um bloqueio criativo porque ela é escritora, então ela é uma escritora de livros de romance, amo.
E ela tá passando por esse bloqueio criativo, ela não tá se sentindo bem porque muita coisa aconteceu na vida dela. Então, a morte do pai, um namorado dela acabou deixando ela e, ao mesmo tempo, ela tá sendo muito pressionada pela editora para que ela lance logo um livro, né? Porque já tem um tempo que aconteceu isso e ela não tem uma criatividade para fazer um livro aí. E aí, ela simplesmente decide ir para essa casa na praia para, enfim, né, gente, reorganizar as ideias, passar um tempo sozinha, ver como é que tá ali a situação, e ela vai pra lá. Quando ela chega lá nessa casa, ela vê que simplesmente o vizinho dela é o Augustus, o Gus. Vou chamar de Gus porque é mais fácil. E o que que acontece? O Gus e ela, eles se conhecem desde a época da faculdade. Só que eles eram meio que rivais ali, porque ela sempre escreveu romance e ele sempre escreveu livros mais dark, assim. Então ele fazia, enfim, livros com mais profundidade, onde os personagens eram muito complexos, onde não tinha uma história feliz, totalmente diferente dela. E aí rola um momento na faculdade que ele solta meio que uma piadinha, tipo, você só escreve livro de romance aí, tipo, dando uma tirada nela. E aí ela pega um ranço dele. Ela pega um ranço dele. E aí eles têm momentos ali, por exemplo, no passado também. Esse livro também transita ali de relembrar alguns momentos do passado, né? E ela lembra de quando eles estavam na faculdade, que ele tratava ela um pouquinho meio rude, assim. Só que ele era um cara muito misterioso ali na faculdade, né? Então, ela tem até uma amiga. Eu achei a amiga dela sensacional, que é a Shade, enfim, gente, Shade. Vou abrasileirar também aqui. E a Shade, ela ficavam comentando dele, porque ele era muito bonito e blá blá blá, aquela coisa. E ela comenta que ele tá morando ali na casa do lado da onde ela tá, que é a casa do pai dela, né, que o pai dela deixou pra ela de herança. A casa do lado, ele tá morando ali. E aí o livro vai acontecendo. Então eles começam a conversar, eles acabam se tornando muito amigos. E aí o Gus sugere pra ela assim, olha, se você quiser, eu te ajudo a fazer uma pesquisa de campo pra te ajudar a ter uma inspiração aí na escrita dos seus livros e você me ajuda também. E aí eles começam a ter uns dates, né, gente? Então, acho que é toda semana eles saem pra fazer alguma coisa, então ela leva ele pra ter uns momentos mais românticos e ele chama ela pra acompanhar uma situação que ele tá investigando já tem muito tempo sobre uma seita. Então, existe uma seita ali que aconteceu há muitos anos atrás, que várias pessoas foram, enfim, carbonizadas. É um livro que tem uma parte um pouquinho tensa e, ao mesmo tempo, traz um pouco esse lado do romance. Então ela vai com ele num lugar lá que aconteceu tudo isso. Essa parte eu achei bem tensa. Eu li assim, devorando pra saber o que ia acontecer. Mas ao mesmo tempo tem essa atmosfera de se passar na praia, de ser uma casa na praia, deles terem momentos ali meio à natureza. Algumas cenas se passam ali na casa das tias, que são uns amores. E o Gus, ao mesmo tempo, ele vai desenvolvendo uma paixão, né, pela January e ela por ele. E aí eles descobrem que isso foi meio que um grande mal-entendido. Gerou esse mal-entendido entre os dois ali quando eles se conheceram na época da faculdade. Ele sempre foi afim dela e ela também era afim dele. Então teve um ruído ali na comunicação entre os dois. Mas ao longo da história a gente vai entendendo melhor. E também tem essa questão da January, esse bloqueio criativo dela não conseguir fazer um livro. Da amante, né, do pai ali também tá presente na história. Elas se reencontram. Então, gente, é muita coisa que acontece no livro. Fora também que eu achei muito fofo o momento que, como eles são vizinhos, né, então tem essa interação entre os dois de ela tá na casa e ele tá na casa dele, eles estão ali escrevendo cada um no seu notebook e ele levanta um caderno escrito alguma coisa, então eles começam a conversar pelo caderno. Me lembrou muito, muito o clipe da Taylor Swift. Tem Hot também, tá? Então é um livro também mais 18, apesar da capa fofinha, mas tem uma profundidade que não fica só naquele trelelê de personagens que eu te amo e não sei o que, e você me ama. Não, tem toda uma história por trás ali. E o Gus, ele é um cara, assim, um personagem maravilhoso, gostei muito dele. Então, essas foram as minhas leituras de verão, com essa temática de verão. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.